Irmãos, uma alegria para mim estar aqui novamente. Espero que Deus nos abençoe, edificando-nos mediante a sua palavra. Eu quero explicar a quem porventura não teve ontem, o que nós começamos ontem. Depois a gente vai ler o texto sagrado mais uma vez, tá? Nós lemos ontem um trecho de Abacuque. Vou pedir para você abrir novamente no livro do profeta Abacuque. Daqui a pouco a gente lê. O que eu disse ontem foi que nós trataríamos da questão do problema do mal, que é chamado de problema do mal porque envolve a difícil explicação de como nós sustentamos um Deus todo-poderoso e bondoso à luz da presença de tantos males nesse mundo. Então, muitos céticos atacam o cristianismo, muitos ateus atacam o cristianismo usando essa objeção, tá? Falando do problema do mal. Então, eu quero... ontem eu tratei disso, eu tratei do problema do mal mais do ponto de vista filosófico. Eu vou pedir para passarmos para o próximo slide, para eu passar a você. Olha só, esse é o esboço do que nós vamos fazer essa semana. Então, ontem eu falei da abordagem filosófica em resposta aos céticos, tratando mais da questão de apologética, de defesa da fé. Nós falamos duas partes ontem sobre isso. Hoje eu vou fazer uma abordagem mais de teologia sistemática, né? Eu estou falando aqui numa conferência de uma escola, então estou fazendo com os alunos aquilo que a gente pode fazer em diferentes áreas do estudo teológico. A gente pode abordar o problema do mal do ponto de vista mais apologético, a gente pode fazê-lo mais do ponto de vista teológico, e amanhã a gente vai trabalhar como é que a gente trata da coisa pastoralmente, para com aqueles que estão sofrendo, estão lutando contra sofrimentos de diferentes tipos, tá? Então, hoje é uma abordagem teológica em resposta aos teólogos. Eu vou mostrar como alguns tipos de teologia apresentam uma resposta para o problema do mal que não é saudável. E depois nós vamos olhar para o próprio livro do profeta Abacuque, entendendo a teologia que a tradição reformada nos deixou, para entender um pouquinho melhor como é que a gente lida com isso, como é que a gente trabalha essa questão do problema do mal, tá? Então, vou pedir para você, com a sua Bíblia aberta, acompanhar a leitura que eu vou fazer de Abacuque. Novamente, eu vou ler o capítulo 1. Ontem eu trabalhei algumas partezinhas do capítulo 1. Hoje eu vou trabalhar mais do capítulo 1, mas também um pouquinho, vou mencionar brevemente uma parte do capítulo 2, e amanhã a gente vai falar do 2 e do 3. Mas tanto ontem como hoje como amanhã, eu disse isso ontem, então eu vou repetir. Eu não estou fazendo exposições do texto. Se você quiser exposições, você tem que comprar o livro, tá? Essa é a minha propaganda explícita. Porque eu acho que é possível você entender como é que o livro enriquece o nosso entendimento do assunto e como a gente pode expô-lo. Só que eu estou pegando algumas partes do livro e colocando dentro de uma estrutura diferente para apresentar esse debate, para apresentar essa discussão, tá? Então, eu não vou fazer exposições, mas vai ter momentos que a gente vai voltar para o livro e dizer: olha o que Abacuque fez, olha como é que ele tratou com a questão. Tá? Ontem, por exemplo, nós dissemos, dentre outras coisas, que Abacuque apresenta uma queixa diante de Deus à luz dos males ao seu redor, e que isso não é antibíblico. É a reação correta que nós temos que ter quando nós vemos injustiça presente na sociedade ou dentro da igreja. De que é correto fazê-lo. Abacuque não está errado em dizer: até quando, Senhor? Ele não está errado em fazê-lo. A gente viu que até homens santos, na presença do Senhor, quer dizer, no céu, na presença do trono de Deus, já estão santificados, estão fazendo a mesma pergunta: até quando, Senhor? Tá? Então a gente vai voltar para Abacuque também, algumas vezes, para poder trabalhar essa questão. Então, o assunto de hoje, como está no próximo slide, é uma abordagem teológica, corrigindo teodiceias cristãs equivocadas. Daqui a pouco eu explico isso. Vamos ler o texto primeiro. Abacuque, capítulo 1, eu vou ler todo o capítulo. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terras conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Deixa eu explicar o que são teodiceias. O próximo slide eu começo dizendo isso. Teodiceia é a palavra técnica que foi cunhada, foi criada pelo filósofo Leibniz no início do século XVIII. Ele escreveu um livro em que ele cunha essa palavra, e essa palavra, na verdade, junta dois termos gregos, tá? Theos e dik, que é o verbo para justificar. Então, seria uma justificativa para Deus. Teodiceia é uma explanação, uma explicação que justifique por que existe mal, mesmo Deus sendo poderoso e bondoso. Tá? É isso. Então, trata-se de uma justificativa em favor de Deus aos homens. Alguns teólogos preferem falar de defesa antes do que teodiceia. O que eles querem dizer é, ninguém apresenta uma justificativa perfeita, você pode fazer uma defesa. É um termo que alguns preferem usar. Então, eu coloquei assim embaixo. Cristãos sempre buscaram se defender do ataque dos céticos. Verdade é que quando pessoas que não são cristãs atacam os cristãos, sempre procuraram se defender. Em algumas defesas, alguns enfatizaram mais a questão do livre-arbítrio, para explicar o gerador direto do mal, quer dizer, o mal vem do arbítrio do homem. Outros destacam o elemento pedagógico em passar por experiências de sofrimento, como isso ajuda a gente a ter mais sensibilidade, empatia para com outros. Enquanto outros enfatizam mais o elemento escatológico, isto é, o que Deus vai fazer no fim, como uma grande resposta ao que acontece no presente. Então, existem maneiras diferentes de pessoas criarem uma teodiceia ou uma defesa do mal, tá? Maneiras diferentes de fazê-lo. E eu quero, então, destacar algumas que eu julgo que são bem negativas em relação à Escritura, tá? A primeira delas aqui, veja só, bem diferentes em relação à Escritura. Então, a primeira que eu vou enfatizar é uma teodiceia que nasce fora da Bíblia, fora do cristianismo, mas ela tem entrada em alguns segmentos do cristianismo. Veja só, primeira coisa. Origem da teodiceia dualista. O que seria a teodiceia dualista? É falar de um Deus que é responsável por tudo que é bom e um outro ser que é responsável por tudo que é mal. Então, dualista porque separa em duas partes. Tá? As religiões antigas, como o zoroastrismo, o maniqueísmo, eles vêm mais da cultura persa, eles entendiam que luz e trevas vinham de duas entidades diferentes. Então é como se tivesse o Deus bom e o Deus mau.
tá? Tivesse uma entidade que fosse responsável pelas coisas boas e uma entidade responsável pelas coisas más. Então, no final das contas, você tem uma queda de braço entre essas entidades, né? Então, pensem como várias religiões orientais conservam essa ideia de força positiva, força negativa, né? Luz, trevas, tem muita coisa em religiões orientais desse tipo de dualismo. Aí você fala assim, pastor, mas isso não é cristianismo, não é verdade? Não é, mas olha como é que o cristianismo às vezes usa uma teodiceia dualista. O próximo ponto, olha só. Muitos neopentecostais, quando eles usam o seu conceito de batalha espiritual, dão a impressão de que a gente vive numa realidade dualista. Não é que não exista batalha espiritual, entenda bem o que eu estou querendo dizer. É que quando você coloca a ideia de que nós estamos aqui lutando e tem forças lá e a gente precisa vencer, dá a impressão de que existe um degladiar de espadas entre as forças do bem e do mal, né? Parece assim que tem uma luta feroz e lá e cai, no final Jesus ganha, mas ufa, foi por pouco. Entendeu? Essa ideia de embate assim, de forças do bem e do mal, ela cria a impressão de que Satanás e Deus estão quase no mesmo pé de igualdade, o que é péssimo, porque a gente perdeu de vista a diferença gigantesca entre o Criador e a criatura. Por mais que Satanás seja poderoso, ele continua criatura. Então veja o que eu tenho a seguir nos pontos, próximos pontos. Olha só, Deus não é, de acordo com essa teodiceia, por que eles tentam argumentar assim? É porque eles querem tirar de Deus responsabilidade por qualquer mal que nos aconteça. Então, se você conversar com pessoas que têm uma mentalidade dualista, né, perguntassem assim, onde é que estava Deus quando aconteceu aquela tragédia? Deus não tem nada a ver com a história, porque você está colocando Deus no meio, né? Aquela coisa do maligno, tem que expulsar, tem que quebrar essa maldição, tem que... Então a ideia de que Deus não é responsabilizado por nada, mas sim o inimigo, tá? Essa é uma maneira de pensar muito comum entre evangélicos hoje no Brasil. Continuando aí o slide. O problema dessa leitura, dessa explicação, é que ela não contempla a doutrina da providência para as coisas ruins. O que é a doutrina da providência? É a forma como Deus governa este mundo. Como ele gerencia esse mundo. E a gente vai ver, tanto na história de Abacuque, como várias outras histórias bíblicas, a doutrina da providência não envolve só coisas boas. O controle e o governo de Deus também acontecem mediante e sobre coisas ruins. Então, como é que você explica o governo de Deus, mesmo com coisas ruins acontecendo? Esse tipo de teodiceia dualista, ela fecha os olhos para isso. Parece que Deus só cuida de um campo da sua vida e o outro campo da sua vida fica debaixo do controle de outro ser, outra entidade, tá? Então, eu digo aqui no slide, na sequência, veja só. Satanás parece ter quase o mesmo poder que o Criador. E nisso, a gente perde de vista uma doutrina tão importante que é essa, como eu falei, essa distinção radical entre o Criador e a criatura. Lutero tinha uma frase genial, olha só, eu coloquei no slide. Ele falava assim, até o diabo é o diabo de Deus. Por isso que quando ele escreveu o famoso Castelo Forte, a gente canta assim, ó, você lembra? O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Entendeu? A ideia de, ele não pode com o Senhor. Até ele, quando age debaixo do controle soberano de Deus. Então não é uma batalha entre duas forças quase iguais. Tá? Essa teodiceia dualista, que é comum em outras religiões, como eu comecei o slide falando, entra dentro de alguns segmentos do cristianismo e confunde muito a mente das pessoas, porque coloca todas as coisas ruins como se fossem feitos diretos de entidades. Então o som não funcionou? É o demônio do som. Tem que expulsar da igreja, meu irmão. Pastor presbiteriano fraco ali não expulsou o demônio do som. Mas o pior, aí agora veja só como uma coisa fica séria.
Até aí, eu sei que causa riso, mas a coisa vai ficando mais séria quando a gente pega pecados e ao invés de levar ao arrependimento, a gente diz que é atuação demoníaca. Então você não conduz ao arrependimento. Você fala que é coisa do demônio, então você tem que libertar do demônio. Então o demônio da inveja, o demônio da gula, o demônio do orgulho. Então assim, fica a culpa de outro, você acaba se excusando de qualquer atividade. Ou é a força do mal, ou é entendeu? O Deus do bem. Isso é péssimo. Mas essa é a cabeça de muita gente evangélica no nosso país. A gente não pode explicar o mal dessa maneira, tá? Isso não combina com as Escrituras. Próximo slide. Tem alguns que já são uma outra ala e eles estão mais para uma explicação que a gente chamaria de liberal. Eles vão lidar com essas coisas falando que Deus não pode ser do jeito que a gente tem tradicionalmente descrito ele. Talvez seja melhor a gente abandonar algum tipo de atributo de Deus, a gente tirar da equação para ficar mais fácil entender. Deixa eu dar exemplos. Olha só, próximo ponto. Algumas teodiceias tentam resolver o problema do mal rejeitando algum atributo divino, tentando tirar alguma coisa de Deus. O que a gente percebe é que Abacuque não faz isso. Abacuque não diz assim, Deus, uma coisa que eu expliquei ontem, mas eu preciso relembrar aqui, caso você não tenha estado ontem. Eu disse que o livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Então, o comecinho do livro, do versículo 2 até o 4, Abacuque está reclamando, Senhor, por que existe tanta violência? Ele está falando da sua nação, de Judá. Está acontecendo uma impiedade crescente, avassaladora na sua terra. Ele quer que Deus resolva isso. Provavelmente o que ele quer é que Deus converta o coração das pessoas e promova um grande avivamento. Aí Deus responde como? Do versículo 5 até o 11, Deus fala assim, vou tratar do problema, fica tranquilo. Vou levantar os caldeus e eles vão arrebentar com vocês. Olha que resposta do Senhor. Aí quando o Abacuque, então, reage à resposta de Deus, ele responde uma segunda vez, né? Fala uma segunda vez com Deus, do versículo 12 em diante, olha o que Abacuque fala. Ele está, perceba, agora eu vou ler o 12 e o 13 de novo, do capítulo 1. Ele está perplexo, ele está angustiado, mas ele não está negando os atributos de Deus, ele está reafirmando, olha que interessante. Não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus! Ó meu santo, está vendo que ele está reafirmando coisas de Deus, ele não está falando, o Senhor não é santo coisa nenhuma, fala uma coisa dessa, o Senhor não é santo, não, ele está dizendo, o Senhor é santo, tá? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, olha a ideia, o Senhor permanece, o Senhor é forte, o Senhor não se abala, o estabeleceste para servir de disciplina, tu és puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Perceba, ele está repetindo aqui atributos de Deus. Então, ao invés de dizer assim, com a resposta dessa, Senhor, sou levado a pensar que o Senhor é injusto, ou o Senhor é mau, ou o Senhor não é santo, não é? Ou o Senhor não é poderoso, que o Senhor não consegue livrar. Mas nada disso ele diz. Ele só exalta os atributos de Deus. Ele está perplexo, ele ainda não resolveu todo o problema na cabeça e no coração dele, mas ele não faz esse tipo de solução. Mas veja que tem alguns, no slide aqui, os próximos 2 pontos, tem alguns que rejeitam a bondade de Deus e a onipotência de Deus. A bondade é mais difícil da gente ver, mas tem alguns teólogos mais loucos, mais ousados, que falam assim, Deus poderia evitar o mal. Por exemplo, ele poderia ter evitado o holocausto, mas ele tem um lado negro da sua natureza. Por mais que isso pareça muito estranho, tem alguns livros famosos. Eu li um livro de um judeu que, se eu não me engano, a história dele, ele chegou a emigrar para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, chamado Elie Wiesel. E ele é um judeu que escreve sobre o holocausto ele não descreve necessariamente em Deus, mas ele fala de Deus como se Deus tivesse deixado maldosamente essas coisas acontecerem, entendeu? Então esse é o espírito de quem está revoltado e acha que Deus não tem bondade, como a gente costuma falar. Outros negam onipotência. Deus, assim como a criação, está em desenvolvimento. Quem gosta de teologia, a chamada teologia do processo foi um movimento que trabalhou com essa ideia de um Deus em envolvimento.
desenvolvimento. Ele não pode evitar uma doença ou uma transgressão, ele pode apenas persuadir você contra o mal. Por exemplo, de acordo com esses teólogos, Deus não evita doença, ele só proporciona ciência para, quem sabe, minimizar os efeitos dessa doença. Deus não evita pecados, ele só tenta persuadir você a não agir de maneira maldosa. Então, Deus é um Deus fraco nesse caso, tá? Eu coloco aqui no slide para a gente encerrar essa palavra. Abrir mão de algum atributo tira esperança nesse Deus. É tremendamente ruim a gente falar de um Deus sem esse atributo, qualquer que seja o atributo. Se temos um Deus que pode tudo, mas não é bom, ele é tirano. Mas se ele é bom, mas não pode tudo, ele é fraco. Nenhuma das duas opções inspira esperança. Eu não quero um Deus que pode tudo, mas não é bom. Ou que é bom, mas não pode tudo. Porque ele não resolve meu problema. Se ele pode tudo, mas não é bom, ele não é confiável. Ele assusta, ao invés de me aproximar dele. Se ele é bom, mas não pode tudo, ele não resolve meu problema. Então, perceba que qualquer tipo de explicação negando o atributo de Deus não inspira esperança. Agora, essas aqui são menos comuns no nosso meio, mas tem uma que de alguns anos para cá tem se tornado mais comum. O próximo slide vai falar da proposta do chamado teísmo aberto. O teísmo aberto é um movimento que tenta falar de Deus de uma forma um pouco mais assim amena, tentando desculpar Deus, colocando Deus como sendo uma pessoa muito sensível ao seu sofrimento, mas que não necessariamente sabe todas as coisas que vão acontecer. Então veja só o primeiro ponto do slide. Rejeita a onisciência de Deus. Então, o teísmo aberto não fala que Deus não é onipotente, nem fala que Deus não é bondoso, mas fala assim, tem certas coisas que Deus não sabe. Por exemplo, Deus não conhece contingências futuras. Contingência futura seria o que eu vou escolher amanhã para almoçar. Deus sabe que o Weber gosta de tal tipo de comida, mas ele não sabe se na hora H ele vai escolher essa que ele gosta ou talvez uma outra menos calórica. Ele não sabe, porque é uma escolha livre, de acordo com a teologia deles, tá? Não estou falando daquilo que nós estamos ensinando. A teologia é de que Deus não sabe, então Deus não pode evitar certas coisas. Eu vou citar nomes agora, sabendo que talvez isso incomode você, mas para você entender como isso se tornou comum no nosso meio. Vamos lá, primeiro nome que eu vou citar. Philip Yancey, eu comentei isso com os pastores que estavam hoje na nossa conversa, hoje à tarde aqui na igreja. Philip Yancey é um autor bastante lido e escreve muito bem. Mas num dos livros dele em que ele fala sobre sofrimento, chamado Decepcionado com Deus, quando ele fala de Jó, ele fala assim, o que Deus fez com Jó, quando Satanás pediu permissão para mexer com Jó, é que Deus disse, olha, não tira a vida dele, mas o resto você pode fazer. Deus confiava que Jó responderia com amor, mas ele não sabia ao certo. Então, Deus faz uma aposta com Jó. Essa é a linguagem usada. Então, o teísmo aberto, aí você diz assim, mas que negócio louco, pastor? Tem isso? Tem. Isso, e as pessoas acreditam nisso, acreditam, mas tem uma argumentação bastante sutil que cativa as pessoas, que é a seguinte, por que Deus aposta em Jó? Por que Deus não está interferindo em nada e Jó está tendo que responder às atitudes de Satanás sem que Deus vá lá e mexa nele? Porque esse é o amor autêntico. É o amor que vem sem qualquer interferência divina. Né? Esse é o amor autêntico, é o amor que Deus não conduz você a amá-lo, mas você ama livremente. Esse é o amor autêntico, e o argumento deles é assim, se Deus me ajudasse a amá-lo, é como se ele colocasse um chip dentro de mim, e eu virei um robô. Né? Então não é mais genuíno. Então o argumento é bastante cativante. É muito cativante. Tem gente que fala assim, nossa, é mesmo? Ai, faz sentido. Cativa as pessoas. Mas a gente tem não só gente fora, a gente tem representantes tupiniquins desse tipo de linguagem. Um representante se tornou bastante famoso, e vocês conhecem o nome dele, é o Ricardo Gondim. Na época de duas grandes catástrofes no mundo, primeiro o 11 de setembro, nos Estados Unidos, o ataque terrorista, e depois
ao tsunami lá no leste da Ásia, que matou mais de 200 mil pessoas, ele escreveu textos falando como ele não acredita num Deus que tenha decretado essas coisas, que não é possível que isso tenha alguma mão de Deus. A palavra dele é: será que a glória de Deus custa tão caro? Afinal de contas, ele usa inclusive a argumentação assim: como é que Deus poderia fazer uma coisa dessas com pessoas que nunca pediram para nascer numa praia paupérrima, se referindo ao tsunami? Então, a maneira dele desculpar Deus, olha a Teodiceia, a maneira dele justificar é dizer: não tem nada a ver com Deus. Deus nem pode evitar essas coisas todas. É uma proposta de onisciência restrita, tá? Deus não poderia evitar, mas Deus está lá chorando com os que choram. Ele está lá ombreando com eles. Ele está lá para confortar o coração deles. Então, existe uma linguagem bonita e pastoral, mas produzida por uma teologia que ela é complicada, ela é danosa, tá bom? Próximo exemplo. Olha só. Vou citar nomes só para vocês entenderem. Eu estou tirando isso de textos que eles escreveram, tá? Ed Renekiewicz também fala: o mal não procede de Deus, nem é determinado por ele. Por que eu estou usando esses exemplos? Não é para acusar especificamente um ou outro. É para dizer para você que isso não é uma coisa etérea. O pastor Heber não está falando de coisa assim que parece que não está aqui. Não, está batendo a nossa porta, tá? O tempo todo ao nosso redor. As pessoas tentam falar de Deus desse jeito, tá? E eu coloco no final do slide, então: Deus não tem um plano secreto por trás do mal. Essa é a proposta do teísmo aberto. Deus não tem um plano secreto por trás do mal. Deus se compadece de nossa dor. Por isso que às vezes ela é chamada, essa teologia, ela é chamada de teologia relacional. É a ideia de que Deus quer relacionar-se com você e chorar junto com você. Mas não é que tenha qualquer plano por detrás disso. Eles acham que é muito cruel falar de que Deus teria um plano por detrás disso, e por isso que Deus, então, é responsável pelo mal. Deus não tem nada de plano, ele simplesmente é um Deus compassivo, de acordo com essa proposta. Bem, qual é a resposta que a gente pode dar a esse tipo de proposta do teísmo aberto? Vamos lá. Se Deus é apenas um amigo que chora com você, Deus não faz nada além do que um amigo pode fazer. Qualquer outro ser humano pode fazer com você. Se Deus chora com você, se é tudo que Deus faz na hora do sofrimento, então eu não preciso de Deus mais do que eu preciso de um amigo. Né? Se você vem e chega e chora comigo e fala: eu estou muito triste com você, com a perda da sua família, eu vou dizer: Senhor, obrigado, não precisa vir não, porque meu amigo chegou. Se é tudo que Deus faz, então ele não faz mais do que outro ser humano faz. Deus, na verdade, e aqui eu estou tirando essa ideia de um autor chamado Bruce Ware, que escreveu sobre teísmo aberto. Deus, na verdade, se torna cruel nessa explicação. Ela não é uma explicação que isenta Deus do mal. E veja por quê. Pois embora, de acordo com eles, Deus não anteveja livres escolhas, ainda assim Deus acompanha o desenrolar de projetos iníquos. Por exemplo, vamos supor que alguém está planejando um homicídio. Deus está vendo. E Deus não faz nada para parar. Porque eles acontecem o tempo todo. Então, por mais que eles queiram explicar que Deus está, isentar Deus de qualquer responsabilidade em relação a coisas más, não resolve todos os problemas. Porque o Deus que está lá em cima vê todas as coisas acontecendo. E ele vê muitas coisas más acontecendo, mas ele não faz nada. Então, por que eu estou dizendo que essa proposta ela é ruim? Porque quando eles falam assim: Deus não tem propósito nenhum, e Deus ainda deixa acontecer coisa má, meu Deus, esse Deus é cruel. Porque se coisas ruins acontecem contigo e ele tem propósito, você pode dizer: Senhor, eu não entendo quais são, mas eu vou confiar que eles são bons no teu soberano plano. Mas se ele não tem propósito e ele deixa acontecer, então esse Deus é muito cruel. Percebe como é complicado? Se ele não tem propósito nas coisas ruins e ele deixa acontecer, então ele é muito mau. Por isso que eu coloquei: um Deus fraco, limitado, que se torna cruel, não conduz à esperança, mas ao desespero. Esse tipo de Deus não conduz à esperança. Esse tipo de Deus conduz ao desespero. As pessoas não têm vontade de seguir um Deus assim. Esse não é um Deus que inspira conforto e segurança.
Então, eu quero terminar essa primeira parte mostrando como no livro do profeta Abacuque, Deus não se isenta como algumas dessas explicações do problema do mal colocam. Deus não fala assim, gente, deixa eu tirar o meu cavalinho da chuva. Esse negócio está acontecendo com vocês, tem nada a ver comigo. O que vai acontecer de ruim com vocês tem nada a ver comigo. Deus não faz isso. Pelo contrário, olha só. O slide. Abacuque não seria convencido da explicação do dualismo ou do teísmo aberto. Nenhuma daquelas duas explicações que eu ilustrei há pouco. Não seria convencido. Por quê? Porque qualquer explicação que tire Deus de ter qualquer participação no mal não combina com a revelação que ele recebera. O que Deus disse para ele? Olha o versículo 6, eu cito um pedacinho aí. Deus disse para ele, eis que suscito os caldeus. Deus falou na primeira pessoa, que ele é quem levanta. Em outras palavras, isso não ajuda a dizer assim que Deus não tem nada a ver com a história, porque tem uma força do mal e ele é só força do bem. Não reflete o texto. Dizer que Deus não tem propósito, mas deixa as coisas acontecerem, também não reflete o texto, porque ele diz, eu estou levantando os caldeus, como vara de disciplina. Olha para a sua Bíblia de novo. Vamos lá. Abre a sua Bíblia de novo. Vamos ver versículos 5 e 6. Olha só. Eu quero ler até o... Não, eu vou ler o 5, o 6 e depois os 12. Olhem para as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa. Deus não esconde. E eu que estou trazendo, viu? E sabe o que eles vêm fazer? Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles vêm tomar o que não é deles. Eles são sorrateiros e eles são cruéis e eles vêm devastando tudo. E aí, olha como Abacuque entendeu. Ele está perplexo, mas ele entendeu. No versículo 12 ele fala assim, não é isso desde a eternidade e tal. Aí na segunda parte ele fala, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu o estabeleceste para servir de disciplina. Então, Abacuque entendeu que Deus estava falando, que ele estava levantando os caldeus como vara da sua disciplina. Então, entenda que as explicações anteriores que eu mencionei, elas não colariam para Abacuque. Ele não diria assim, pois faz sentido, faz coisa nenhuma. Deus disse para ele Deus disse, eu vou levantar os caldeus. Os caldeus são os babilônicos. Eu vou levantar os babilônicos, eu vou fazer eles virem aqui devastar o país. Então Deus não se isenta, Deus não foge. Pelo contrário, olha como a coisa é até mais complicada. A gente vai falar melhor disso na segunda parte, após o nosso intervalo. Mas agora eu quero que você entenda o que está no texto de Abacuque. Deus levanta os caldeus como vara da disciplina. Mas olha só, última frase ali. Deus usa os caldeus como vara... volta um pouquinho, por favor, para as pessoas focarem na última frase desse ponto. Deus usa os caldeus como vara para disciplinar os judeus e depois castiga os caldeus pelo seu pecado. E esse é o capítulo 2, que você pode ler depois, a partir do versículo 6, porque depois Abacuque vai dizer assim, Senhor, estou guardando sua resposta. E ele vai falar, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, tem vários ais. Os ais são as palavras de maldição de Deus sobre os caldeus que faziam toda aquela violência que foi descrita no capítulo 1. Então, no capítulo 2, Deus fala, estou no controle. Inclusive, como é que o capítulo 2 termina? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A gente usa esse verso errado, quando a gente fala assim, vamos começar o culto? O Senhor está no santo... Não é errado usar no início do culto, mas não está falando de liturgia. Está falando que essa coisa de levantar a nação e usar como vara de disciplina sobre judeus, depois castigar essa nação porque o que eles fizeram é mal, significa que Deus está no controle. Ele está no trono, está no seu santo templo, significa ele está no trono, ele está no controle, ele não perdeu o controle. Olha só. Então essa frase final do capítulo 2 é,
Deus não perdeu as rédeas, Ele está no santo templo, tá? Então, perceba como nós não podemos aceitar as propostas anteriores, porque elas não combinam com o texto bíblico, não combinam com Abacuque. Abacuque aqui é alguém que entende que Deus vai levantar como disciplina, e depois, quando ele está muito angustiado, Deus fala para ele assim: mas não pense que os babilônicos vão ficar sem castigo. Eu vou castigá-los também. Eu vou castigar o pecado deles. E o capítulo 2 é uma descrição desse castigo. Então, eu coloco na segunda parte agora do slide, próximo ponto. Deus consegue fazer coisas que são difíceis para a gente entender. Por exemplo, Ele faz até com que a manifestação da ira dos homens traga glória a Ele. Leia esse texto e você vai se surpreender. Fala assim: até a ira humana há de louvar-te. Deus consegue fazer que até com que a manifestação irada dos homens traga glória para Deus. De alguma maneira reflita a glória de Deus. Aí se diz: pastor, mas como? Aí eu coloco: afinal, Ele é o Deus que realiza tudo que Ele intenta fazer. Isaías 46, 9 a 11, abre esse texto. Isaías 46, de 9 a 11. Alguém que achar esse texto, por favor, leia em voz alta. Para todo mundo ouvir, só como um exemplo daquilo que a gente está tratando, dessa soberania de Deus. Então, veja que o texto repete várias vezes assim, Deus falando de uma forma soberana e tão humilhante assim para nós. Ele fala assim, ó: não há outro Deus, o que eu quero eu faço, eu disse eu executarei. É um texto forte que fala da soberania de Deus. Mas em que sentido esse texto nos ajuda a entender toda essa questão? É que toda a história do Senhor, toda a história glorifica o Senhor. A condução da história glorifica o Senhor. Aí você vai dizer assim: pastor, mas até os atos maus dos homens... E eu tenho o melhor exemplo que eu consigo achar na Escritura, é o exemplo de como as maldades dos homens conduziram a nossa redenção. Atos capítulo 4, você tem que abrir nesse texto. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, esse é um para você botar um risquinho, assim, alguma coisa que você guarde. Olha como é que Deus fala do que aconteceu. Lembra que houve muita maldade para com Cristo Jesus. Os homens foram cruéis na morte de Jesus Cristo, tá? Não dá para a gente negar isso. Aquilo que os judeus fizeram, entregando ele com falsas testemunhas. Aquilo que as autoridades judaicas fizeram, de não poder crucificá-lo, mas mandar para a autoridade que podia, mesmo ele não tendo cometido nenhum crime. Aí, para piorar, as autoridades romanas reconhecem que ele não cometeu nenhum crime e ainda assim colocam para o povo escolher: vocês querem soltar Barrabás ou Jesus? E aí todo mundo fala Barrabás e é Jesus, crucifica-o. Então, existem uma série de pecados e maldades repetidas contra o santo Filho de Deus. A cruz é a maior evidência de maldade, porque ela é praticada para com o único ser que andou por sobre a terra e não pecou. Mas olha como é que Lucas descreve, na verdade são palavras de Pedro, mas na pena de Lucas, versículos 27 e 28. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, ele coloca todo mundo, você viu? Autoridade romana, autoridade judaica, gentios e israelitas, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Todo mundo maldosamente se opôs a Jesus. Agora 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Percebe? Toda a crueldade deles de terem se ajuntado contra Jesus foi o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, essa história da redenção de Jesus Cristo é uma boa maneira da gente fechar essa primeira parte, você entendendo que Deus consegue conduzir a história para os seus propósitos, ao ponto de conduzir todas as maldades dos homens, e para piorar um pouquinho mais, até o abandono dos seus próprios discípulos, mas tudo para que Jesus Cristo assumisse e cumprisse o seu propósito redentor. Ele fosse abandonado por todos,
mas ele experimentasse o abandono de Deus e o abandono dos homens, que nós nunca vamos experimentar do jeito que ele fez. Ele tira esse peso de sobre nós, para que nós tenhamos paz com Deus e, no que for possível, termos paz com todos os homens. Então, perceba como o Deus da história consegue conduzir todas as coisas aos seus propósitos. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso na segunda parte, tá bom? Vamos fazer uma pausa agora.